Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Eu vou fazer a leitura de harmonização. 3 remédios. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. Somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas íntimas do nosso ser, pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando a vida. Escolha o amor no lugar do mal. Isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades, que uma vez utilizadas, promoverão uma faxina interior capaz de restaurar a saúde. São eles: perdão, fé e amor. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os seus pecados. Se Jesus viesse nos curar hoje, porventura ele encontraria nosso peito livre de mágoas e culpas? Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Certa mulher que padecia de hemorragia uterina, havia 12 anos, foi instantaneamente curada pelo simples fato de tocar a túnica, as vestes de Jesus. É claro que, conforme o próprio Jesus explicou, foi a fé daquela mulher que a curou. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor valoriza toda a energia negativa acumulada em nosso corpo, campo psicofísico, decorrente de nosso proceder distante daquele roteiro de vida que Jesus estabeleceu no Sermão da Montanha. Por essa razão, os espíritos de luz proclamam que fora da caridade, isto é, fora do amor, não há salvação. Poderíamos completar: fora do amor, não há cura. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Que mais um doente precisa? De receita na mão, vamos agora iniciar nossa cura. Mãos à obra. Essa leitura é do livro Médico Jesus, José Carlos de Luca. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que bom, né? E aqueles que estiverem vindo pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, sempre tem um trabalhador lá na frente para tirar alguma dúvida, tá? E aqueles que já estão aqui sempre, né, são os guerreiros, né, nessa noite fria, né? Que bom que estamos aqui hoje, né? Para a gente receber aí as luzes, aí mais um banquete de luz do nosso companheiro que chegou agora também, fazendo esse trabalho tão bonito, né, de propagação da doutrina espírita, né, que a gente precisa tanto. E assim, nesse momento, já harmonizados por essa leitura feita, a gente eleva nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, que vem sempre mostrando o caminho,
para que a gente possa agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos, a fim de ouvirmos mais umas lições e que possamos apreendê-la mesmo dentro de nossos corações, a fim de realizar aquela transformação tão necessária e que é tão esperada por Deus em relação a nós. Jesus amado, obrigada, Senhor, por tudo, pela vida, pela saúde, pelas dificuldades também que vivenciamos, porque são provas, Senhor, que demonstram a nossa tenacidade, a nossa vontade de já estarmos nos melhorando. Obrigada, amigos espirituais, que estão sempre conosco, e nós também já queremos estar com vocês, para que nos influenciem da melhor maneira, com boas vibrações, com bons pensamentos, ajudando-nos, Senhor, na nossa escolha, sempre. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Fica conosco, Mestre, e que possamos estar com as mentes e os corações abertos para as lições da noite. Graças a Deus. Então, damos as boas-vindas ao nosso companheiro, Henrique. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Meus irmãos, peço desculpa pelo breve atraso, mas que bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de iniciar com uma pequena reflexão antes de entrarmos no tema. A doutrina espírita nos traz, através do estudo, um vislumbramento, uma ideia de mundo regenerado. O que seria isto? Que a humanidade, no momento, está se encaminhando para uma evolução do planeta Terra, uma próxima etapa. Meus irmãos, o tempo chegou. O tempo é hoje. Se nós pensarmos todas as vidas, as histórias que já aconteceram no planeta Terra, vamos olhar a história para começar. Quantos de nós não estávamos lá atrás, 1500, 1300 depois de Cristo, suplicando para Deus, Pai, traz a informação. Morríamos por qualquer doença, qualquer coisa que nos acontecia, nós não tínhamos informação, nós não tínhamos estrutura. Por muitos séculos, nós estávamos afundados na ignorância. Muitos séculos. Meus irmãos, nos anos 80, nós tivemos o avanço da tecnologia e a internet. Muitos séculos se passaram, a gente implorando para Deus para trazer a informação e de repente é concedido. Pronto. Na palma de nossas mãos tem tudo. Todas as informações. E o que nós estamos fazendo? Por tantos séculos, a humanidade pediu para Deus a cura de doenças, os remédios, o avanço da medicina. Nós não tínhamos, vivemos numa era de trevas. Hoje nós temos. Meus irmãos, os tempos chegaram. Não tem mais desculpa. Os espíritas, com tanta informação, com tanta sensibilidade de conhecimento, estão se apegando demais no estudo. Os espíritas estão se apegando em saber o número da questão X ou Y do livro dos espíritos. Estão preocupados em parecer que conhecem. Não. O Cristo precisa de trabalhadores. Trabalho, atividade. O conhecimento é necessário, mas o Cristo nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Primeiro ama, trabalha, depois se instrui. Nós chegamos, meus irmãos, na grande era. Acabou. A Terra não vai mais voltar atrás. Nós podemos querer insistir.
com falácias. O mundo está piorando. As coisas estão cada vez pior. A nossa mente ignorante pode querer agarrar essa ideia. Mas não. As coisas estão melhorando e melhorando rápido. E nós estamos comemorando isso? Nós estamos felizes? Não. O que escutamos por aí é pessimismo. É pessimismo. O Cristo prometeu: eu vou libertar-vos. Ele falou que iria nos libertar. E o que liberta? É o conhecimento. O que liberta é o conhecimento, e o Cristo trouxe a doutrina espírita. É o Consolador prometido. Muitos irmãos esperam a volta do Cristo. Físico, matéria, ilusão. A volta do Cristo, esse Consolador prometido que iria ficar conosco, é a doutrina espírita, é o conhecimento. Não falo nem doutrina espírita, mas o conhecimento de vida após a morte, das reencarnações. Está tudo na nossa mão e ainda estamos nos perdendo por tão pouco, apegados a ilusões, e está tudo de mão beijada. Agora é a hora. Nós falamos sobre uma terra melhor, um planeta mais evoluído. Nós falamos sobre Jesus Cristo como se ele fosse uma coisa distante, inalcançável. Às vezes eu escuto, por exemplo, na minha casa espírita, durante os estudos: quando eu desencarnar eu vou para um umbral, eu vou sofrer muito, porque Jesus ainda está muito longe. O Cristo está do nosso lado. A nossa consciência pode nos afastar dele, mas ele não está longe de nós. Ele pode nos acessar. Nos perguntemos esta noite: o que falta mais para sermos felizes? Meus irmãos, ninguém nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para sermos felizes, para brilhar. O Cristo nos falou e nos fala o tempo todo através do seu Evangelho. Nós somos luz. Nós não nascemos para sofrer. E se tem um sofrimento, tem uma explicação lógica e justa. Porque o Cristo nos olha e diz: eu te amo. Nós pensamos que Deus e Jesus, como se nos colocássemos em uma arena e estivesse vendo nós sendo devorados por leões e torcendo contra. Não. Essas ideias de um Deus punitivo, ideia de um Cristo longe, são ideias do passado. Meus irmãos, acabou. Não sou eu que estou falando, não é o Henrique. O Cristo fala. Acabou. Nós não temos mais motivo para sofrer. Acabou tudo. As ilusões da doença, as desilusões do coração, as partidas, os desencarnes, acabou. Nós temos todo o conhecimento, está tudo aqui. E por quantos séculos nós chorávamos pela incompreensão que machuca, porque o não saber machuca. Não saber o que tem além da vida. O que acontece quando a gente morre? Nós não sabíamos. E de repente veio toda a informação, tudo mastigado. Mais de 5 livros, depois veio Chico Xavier. Chico, não o homem, a carne, mas o trabalho dele é a prova dessa nova era que chegou. Não é uma coisa que a gente tem que esperar até revoluir. Eu vou esperar mais uns anos para perdoar, para amar. Vou esperar mais um tempo para me dedicar à casa espírita ou qualquer outra religião. Eu vou esperar um tempo para me espiritualizar. Nós já estamos atrasados. O tom da nossa conversa, meus amigos, nós já estamos atrasados. Por quê? Porque ainda estamos apegados no saber, em mostrar que eu gravei uma questão do Livro dos Espíritos, em saber
o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo não precisa de sabichões. O Cristo precisa de trabalhadores, de pessoas com atitude, com fé viva. E não exige muito esforço. É a gente perdoar aquele vizinho, é nós darmos 5 minutos de atenção, olhar as mágoas do passado, começar a trabalhar isso para ter uma fé viva, que trabalha. O Cristo nos olha trabalhando ativamente e nós estamos parados, devaneando nos nossos próprios pensamentos, magoados, perdidos, confusos. E ele lá com a enxadinha dele trabalhando em prol da humanidade. Que o Cristo trabalha, ele é amor, ele é movimento. E nós estamos do lado dele, devaneando. Pensando, é porque a minha vizinha, porque o meu marido não vai na casa espírita, porque está muito frio para fazer isso. Nós estamos devaneando. O Cristo nos olha assim, meu filho, tu tem tudo. Tudo que o Cristo pôde fazer, ele fez. Só que ele não ama assim. Porque amar assim é pouco. Ele fez mais. O Cristo fez mais. Ele deu o corpo de carne que ele encarnou na terra. E não só isso, porque o amor do Cristo não é pouco. Ele brilha por nós. Nós imaginamos e sofremos por um relacionamento de corpo entre um homem e mulher, 2 homens ou 2 mulheres, como se aquilo fosse o auge do amor. Não é. E nós ficamos com essas quinquilharias de relacionamento pouco, e o Cristo nos deu tudo, nos provando, meu irmão, isso é amor. O evangelho que eu lhe deixei, os exemplos, a história, o tempo, e de repente a doutrina espírita vem e revela tudo. Isso é amor. É um amor que trabalha, que age. É a felicidade. E o que nós estamos fazendo com essas informações? Tem espíritas se brigando dentro de uma casa espírita. Que vergonha! Eu já fiz isso. Hoje eu me envergonho de gerar quinquilharias de discussões dentro de uma casa espírita por coisa pouca. Ultimamente, eu estou tendo a oportunidade de frequentar uma casa espírita em Florianópolis. Aquela casa espírita é uma casa centenária. Ela foi a primeira casa espírita de Florianópolis. Dá para ver lá, pelo tamanho da casa, o tempo da casa e a quantidade de trabalhadores, que é um trabalho um pouco mais, não à frente, mas um trabalho um pouco mais maduro do que eu estou acostumado. A casa que eu frequento hoje, eu acredito que tem uns 70 anos, mais ou menos. 50, 60. E lá, o pessoal está trabalhando. Tem uma pessoa que separa as roupas, outra que varre o chão. Eles não ficam muito de quinquilharia. Porque alguns lá já entenderam. O tempo chegou. É hoje. Não vai acontecer uma luz vir do céu e dizer, agora é um planeta regenerado, agora está tudo bem. Meus irmãos, é hoje. Vocês querem uma prova de que essa era chegou? Nós estarmos aqui. Não tem prova maior. A prova que nós estamos evoluindo, que nós nascemos para sermos felizes, é a nossa presença nessa casa hoje. Porque nós poderíamos estar lá fora, fazendo 1000 coisas. Às vezes vendo uma novela, se incomodando com o marido, com a esposa, se brigando com o vizinho, se perdendo em algum vício. Mas hoje nós escolheremos estarmos aqui. Olha a luz que já está brilhando dentro de nós. Olha o foco de felicidade e de amor pulsando. Nós estarmos aqui é a prova que o Cristo nos ama, que Ele está nos chamando. E não é um chamado fraco, não é um chamado
bobo, de um amor de carne. Às vezes nós nos apegamos a relacionamentos pequenos e tem o Cristo olhando para nós dizendo: isso é amor. Eu te amo do jeito que você é. Nós olhamos para o Cristo, principalmente eu, e falo: Cristo, mas eu estou cheio de defeito. Eu ainda me brigo dentro da casa espírita. Eu ainda falo besteira, às vezes falo um palavrão. Pô, eu estou todo enrolado, faço um monte de confusão. O Cristo nos olha de volta, mas eu te amo mesmo assim. Só que não é amor de palavras, não é amor de conhecimento, de quinquilharia. É um amor ativo, que trabalha. Se nós olharmos a história da humanidade, meus irmãos, a gente evoluiu muito, a Terra está muito boa e vai melhorar. Não vai ser o nosso negativismo, não vai ser o nosso pessimismo que vai atrapalhar o trabalho do mestre. As nossas palavras chulas, que está tudo pior, porque nada melhora. Não vai ser o nosso pessimismo que vai destruir o que o Cristo está construindo. Eu estou tendo a oportunidade de estudar um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já nas partes iniciais, já é um choque. Eu recomendo todos a lerem, eu estou só no começo. O próprio Cristo veio no Brasil. Definiu o Brasil como um país que vai mudar a história da humanidade. Assim como a Grécia mudou, assim como Roma na Itália mudou, o Brasil vai ser o próximo. Ele veio pessoalmente, ele falou que essas terras não serão divididas. Porque o Brasil precisa estar unidos pela nossa missão. O Cristo veio aqui, nas nossas terras. E aquela literatura, Humberto de Campos, é tão bonita a delicadeza que ele fala da nossa beleza natural, do trabalho incessante de Deus e da espiritualidade em cima de nós. Sempre trabalhando. E nós preocupados se a gente sabe alguma coisa para responder no estudo espírita. Nós preocupados se a gente fala bonito. Nós preocupados com relacionamentos falidos, com bens materiais que não nos levam a nada. Nos perdendo. Nós podemos nos sentir longe do Cristo, mas Ele não está longe de nós. Está ali do nosso lado, com a enxada, porque é para trabalhar. Nós não estamos aqui de férias. Ficar deitado o dia inteiro é para trabalhar. Trabalho ativo. A gente pode pensar, mas é um trabalho de carteira assinada? Não. O nosso tempo é trabalho, a nossa atenção é trabalho. Movimento. Se movimentar. Pensar nas questões, ir num psicólogo, fazer um tratamento, vir na casa espírita ou em qualquer outra denominação religiosa. Mas fazer alguma coisa de útil. E por quê? Porque os tempos chegaram. Não tem mais desculpa. Se nós pensássemos há uns 60 anos atrás, a gente ainda podia dar uma desculpa. Pô, mas em Braço Norte não tinha casa espírita. Pô, não tinha conhecimento do Evangelho. Hoje, acabou. Acabou. Tudo que nós precisamos está a um palmo de distância. Seja no celular, seja na literatura, nós não temos mais desculpa. Nós estamos na era dos espíritas trabalhadores que agem, que não ficam remoendo quinquilharias. Porque lá na frente, quando desencarnarmos, vamos olhar e sentir aquela vergonha. Mas na casa espírita eu era presidente, mas eu frequentava os estudos, mas eu vinha nas palestras. Por que eu estou tão escuro? Por que eu não estou lá num lugar tranquilo? Porque nós estamos hoje apegados a quinquilharias do conhecimento fácil, de gravar coisa bonita, de aparentar. Nós não somos essa carne. Nós não somos as nossas aparências. Nós somos atitude. E que bom. Que alegria. Que bom estar encarnados hoje. Que alegria
ao ponto de nós sairmos daqui hoje comemorar. Talvez comer um x-salada ou preparar alguma coisa em casa, seja que for, nem que seja uma bolacha. Comemorar. Porque hoje nós estamos falando aqui que a era da felicidade chegou. Acabou o sofrimento, meus amigos. Essas coisas pequenas que nós estamos tão apegados, cada vez mais, por exemplo, a doença, a medicina vai combater. Hoje, essas tragédias que acontecem vai diminuir. O planeta, a vibração dele está melhorando. Então, por que pensamentos tão negativos? Reclamando? Éramos para estarmos comemorando, mas ainda não conseguimos. Mesmo com tudo, a nossa inferioridade ainda nos segura. Mas não tem problema. Não tem problema. O Cristo vai continuar ali. Quando a gente abre o olho, ele vai oferecer uma enxada para o trabalho. E o que seria essa enxada? É um marido chato? É a mãe que incomoda? É o irmão que está nas drogas? É o vizinho com som alto? É alguém na casa espírita que precisa de ajuda? Isso são símbolos. Não é real. É a enxada do Cristo. Quando acontece um problema desse, é o Cristo nos olhando perguntando: vamos trabalhar? É agora. Vamos trabalhar? Sabe quando aquele vício do bar chama? Ou de ver uma novela, ou de falar mal de alguém, aparece a enxada do mestre. Vamos tentar se segurar? Não vamos beber tanta bebida alcoólica agora? Ou falar mal de alguém? Vamos! Ele fica ali na expectativa. E nós viajando. Não, mas porque nada dá certo, eu vou falar mal daquilo lá porque ele falou mal de mim, eu não vou perder. A gente fica perdido. É como se tivesse uma neblina, mas a enxada está ali. O Cristo age assim por amor, porque ele ama a gente. Amor profundo. Ele vê que a gente se perde. Quem se perde? Mas todo dia ele oferece a enxada. Para a gente melhorar, para a gente trabalhar um pouquinho mais. E no meio desse trabalho, a casa espírita, assim como qualquer outra religião, tem as oportunidades de trabalho. Claro, a gente precisa do conhecimento. E, para não fugir do tema, eu me estendi um pouco sobre honrar vosso pai e vossa mãe. Meus irmãos, a importância da casa espírita, desse conhecimento para despertar, é um ponto assim. Nós temos muita dificuldade ainda sozinhos. Muitas pessoas se afastam da casa espírita. Eu escuto muito a pretexto de: eu parei de ir na casa espírita, eu parei de ir numa religião porque fulano de tal fez isso. Eu não vou na casa espírita porque eu vi um palestrante fazendo besteira. Meus irmãos, se vocês me vê lá fora fazendo alguma besteira, orem por mim. Ora por mim. Mas não desista da casa espírita por causa de uma pessoa. Nós somos todos humanos. Nós erramos. Nós não podemos pegar a nossa fé e jogar toda ela fora por causa de uma pessoa. Quantas narrativas a gente escuta? É comum escutar. Eu larguei a casa espírita por causa de uma pessoa ou de outra. A nossa fé não pode ser atrelada a pessoas. Nós não estamos aqui por pessoas encarnadas só por isso. É pela nossa fé. E quando a gente decide se envolver na casa espírita e se aprofundar no conhecimento espírita, a gente consegue pegar alguns tesouros. O que seriam esses tesouros? São conhecimentos que a gente passa e às vezes dá uma olhada, mas ok. Só que quando a gente olha de novo, tem alguma coisa ali escondida. Uma dessas é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Honrai vosso pai e vossa mãe. Desculpa, estou bebendo uma aguinha. Nós sabemos que honrar pai e mãe é um dos mandamentos de Moisés. Esse capítulo é interessante porque ele é dividido em 3 partes. A primeira fala sobre a piedade filial. Por que é importante honrar? Por que não só amar pai e mãe? Por que existe um peso na palavra honrar?
é porque amar, nós temos esse compromisso com a humanidade que é a nossa família. Só que quando nós não amamos os nossos pais, é uma falta um pouco mais grave. Porque a falta de amor se une à ingratidão. Vamos refletir um pouco juntos agora sobre a ingratidão. Se vocês perceberem, o chão dessa casa espírita está limpo. Tem cadeiras, luz elétrica. Nós paramos para pensar quem limpou esse chão, quem comprou essas cadeiras, quem paga essa luz elétrica. Nós não pensamos. Para dizer um obrigado. Tem ar-condicionado. Esses livros alguém comprou. Alguém botou essa água aqui para mim. Eu nem sei quem é para dizer obrigado, pessoa que botou essa aguinha aqui para mim. Vamos mais longe. Pensar no nosso almoço. Um prato, arroz, carne, feijão. Vamos pensar só no arroz. Alguém plantou o arroz. Alguém colheu. Alguém participou do processo de limpeza e empacotamento desse arroz. Alguém transportou o arroz para o mercado. Alguém desembalou da caixa. Alguém botou na prateleira. Nós pegamos. A gente foi no caixa. Olha quantas pessoas participaram do processo de comer um arroz. Mas nós não sabemos nem o nome dessas pessoas para dizer obrigado, meu querido. Porque nós somos ingratos. Isso que eu estou falando só do arroz do nosso prato. Agora vamos expandir para o planeta Terra, pela natureza. Os presentes que Deus nos dá, o oxigênio, a água, a vida. Vamos tentar só focar no arroz. Olha quantas pessoas participam do processo. E a gente nem diz um obrigado, pessoa. Porque ainda somos ingratos. Ainda somos muito servidos. E não servimos. Nem dizemos um obrigado. Agora imaginemos para os dois espíritos que foram responsáveis por nos trazer à Terra. A gente consegue agora imaginar por que a ingratidão é grave? Por que nós, quando nós brigamos, discutimos ou não, plantamos amor com os nossos pais, por que é grave? É porque a falta de amor se mistura com a ingratidão. Os nossos pais, independente do que fizeram, eles foram o melhor que eles conseguiram. Pô, mas o melhor que eles conseguiram? Às vezes o melhor dos nossos pais foi horrível. Foi um melhor bem ruim. Mas aquilo foi o melhor. Aquele ser humano pôde te dar aquilo naquele momento. Aquilo foi o máximo. Talvez poderia ter sido um comercial de margarina, mas não conseguiu. A gente consegue começar a compreender por que o Evangelho nos traz a importância de honrar pai e mãe? Essa é a primeira parte do capítulo. Só que, de repente, acontece uma quebra dentro do próprio Evangelho. Por quê? A primeira parte do capítulo Honrar Pai e Mãe fala sobre a piedade filial, a importância do amor se juntar à gratidão. Só que, de repente, a segunda parte, um subcapítulo, se chama Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ué? Estávamos até agora falando sobre honrar pai e mãe. E agora, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Que estranho o Evangelho trazer essa ruptura de ideia. Começa com uma passagem bíblica. Reunindo uma multidão ao redor de Jesus, uma multidão tão grande que duvidaram se havia comida para todos, o povo se assentara em torno dele, eles disseram: Cristo, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. O Cristo responde: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É estranho porque estávamos falando sobre honrar pai e mãe e de repente o Cristo nos traz uma dúvida sobre família. Leitura do Evangelho, um pouco mais abaixo. Quanto à sua mãe, Maria, a mãe de Jesus, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Entretanto, convir igualmente de que ela não fazia muita ideia exata da missão do filho, porque não se vê que tenha seguido os ensinamentos nem dado testemunho deles como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude materna. Opa! De repente, estamos falando de uma mãe que não consegue compreender muito bem a missão do filho. Um pouco mais abaixo está assim: pelo que concerne a seus irmãos, porque o Cristo teve irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham Cristo como um cara excêntrico. Isso está no Evangelho, tá, meus amigos? O seu proceder e os seus ensinamentos não lhe tocavam. Diria-se mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. Olha que reflexão interessante. Dentro da casa onde o Cristo nascera e se desenvolvera, convivia com uma mãe que não tinha consciência muito exata da missão dele, e irmãos que pensavam como os inimigos dele. Ué? Isso são características de um lar perfeito? Não. Um lar com conflitos. Se o Cristo, que era Jesus Cristo, encarnara na Terra em um lar com conflitos, meus irmãos, imagina nós. Se o Cristo vem para a Terra num lar que teve conflito, que era o Cristo, imagina nós. Não tinha como ser de outro jeito, meus irmãos. Se o Cristo experimentara aqui a incompreensão dos próprios irmãos de sangue, imagina nós. O último subtítulo desse capítulo é a parentela corporal e a parentela espiritual. Começamos falando sobre o estudo de honrar pai e mãe. De repente falamos de uma família que tem conflitos. E por último sobre qual a verdadeira família. Será que a verdadeira família é corpo, carne ou é de coração? Olha que extraordinário a forma que essa parte desse capítulo é escrita. É como se o Cristo nos convidasse a pensar: honra pai e mãe. Mas se o teu pai e a tua mãe não honraram com esse dever, se esse pai e se essa mãe lhe magoaram e hoje você não compreende muito bem, pensa, quem é a sua mãe e quem são os seus irmãos? Será que família é só carne e sangue? Será que amigos não pode se amar mais do que família? Às vezes nós temos laços com avós, com amigos, com vizinhos, que são laços de amor mais forte que a família. É isso que o Cristo estava falando. E nessa terceira parte última, essa última parte do capítulo 14 fala assim: não é consanguíneo, de sangue, o verdadeiro laço de família, e sim o da simpatia e comunhão de ideias que unem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Esse capítulo que eu trouxe aqui, graças a um estudo na minha casa espírita, talvez, se eu lesse ele sozinho, porque eu li, eu não conseguia pegar essas nuances. Olha o Cristo falando com nós. Porque muitas famílias têm uma história linda de apego de filho com mãe, com pai com filha, mas é aquelas famílias que não têm essa história. Aquelas famílias que o pai ou a mãe faltaram com o dever. O Cristo não esquece ninguém.
E só a forma que esse capítulo é estudado já nos abre a mente. Que presente maior, que prova de amor maior é o conhecimento. Em 20 minutos nós refletimos sobre esse capítulo e a gente conseguiu juntos, que nós estamos juntos, não sou só eu falando, cada um de vocês prestando atenção está emanando energias e nós estamos juntos aqui estudando. Nós já conseguimos refletir sobre família, sobre laços de amor. Mas e se nós tivéssemos escolhido a rua, a novela, o bar, a balada ou outro compromisso? Hoje, nós escolhemos a enxadinha do Cristo. Mesmo com frio, com outras coisas para fazer, outros compromissos, alguns tinham que estar trabalhando ou fazendo outra coisa até séria lá fora. Nós falamos, Cristo, hoje eu vou na casa espírita. Ou outros irmãos que vão numa igreja católica, num templo evangélico. Nós buscamos o Cristo naquela fé ativa. E é isso que o Mestre está esperando. Então, meus irmãos, eu quero fechar dizendo que eu torço, principalmente por mim, que quando eu sair da casa, porque aqui na casa espírita é fácil ser bom, ser bonitinho. Aqui na casa espírita é fácil eu estar aqui na frente falando. Mas e lá fora? Quando alguém da minha família me ligar, que quando nós chegamos lá fora e ver o trabalho, Cristo nos chamar com a enxadinha, que nós possamos escutar o chamado dele. Porque o tempo chegou. O nosso sofrimento acabou. Daqui para frente, vai ter uns espinhos que vai raspar às vezes, mas é rumo à felicidade eterna. Muito obrigado pelo tempo de vocês. É sempre um prazer imenso estar nesta casa, que foi a primeira casa espírita que eu pude fazer uma exposição. E a primeira exposição foi horrível. O assunto perdido, bagunçado. Mas essa casa confiou em mim. Talvez meu primeiro estudo com vocês tivesse meio confuso, mas a casa não desistiu de mim. Por isso que hoje eu tive a oportunidade de estar aqui e espero ver vocês de novo. Tenhamos toda uma boa noite. Sigamos com o Cristo. Que assim seja. Nós que agradecemos essas reflexões, né? Eu não lembro se foi o seu primeiro, mas eu lembro que você descobriu que tinha que lavar a louça para sua mãe. Continua? Ah, então tá bom. Ah, então. Então é isso aí, pega a sua ferramenta, isso aí, né? Como todos nós devemos pegar as nossas. A gente que agradece por tudo isso aí que ele trouxe para a gente, essas reflexões, esses pensamentos, essa necessidade do trabalho, mas não um trabalho de aparência superficial, aquele trabalho mesmo do coração, aquele trabalho que realmente vai nos transformar, que é aquele que eleva, aquele que pensa no outro, aquele que já vê a dificuldade do outro, temos empatia, desenvolvemos esse olhar mais sensível. Agradecemos então por todos esses conhecimentos, mas já queremos usá-los, Senhor, no nosso dia a dia. Obrigado então pelas oportunidades. Sabemos que somos obreiros da última hora, né? Os chamados, e que possamos ouvir o teu chamamento, Senhor, lá dentro do nosso coração, com afinco. Que possamos ser unos, Senhor, sermos um só, em qualquer lugar que estejamos, buscando a gentileza, a tranquilidade, o amor nas nossas relações. Que possamos, sim, Senhor, nos indignar com injustiça, com sofrimento, com a dor alheia, mas mesmo assim buscando o seu consolo, o seu abraço, o seu carinho, Mestre, que sempre temos na nossa tela mental, esse olhar carinhoso, esse abraço aconchegante, porque sabemos que está sempre junto de nós.
Nós é que nos afastamos, porque somos ainda muito imaturos, mas sempre, Senhor, que temos oportunidade de lembrar disso tudo, de realmente reconhecer que as lições já nos são passadas há muito tempo, muito tempo. Queremos, Senhor, buscar o caminho do bem. Esse sim nos levará à felicidade, aquela tão desejada, aquela, Senhor, que é o do nosso progresso. Essa essência, Senhor, divina que temos dentro de nós, com certeza, ressaltará e brilhará. Muito obrigada por tudo, Mestre. Mais uma vez rogamos que a Tua paz nos envolva no retorno às nossas casas. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Aqueles que queiram tomá-lo permaneçam em seus lugares. Aqueles que não sentem necessidade podem ir com tranquilidade também. Só pedimos para que permaneçam em silêncio, porque o silêncio também é uma oração e facilita também bastante, né, na hora do passe. Muito obrigada, boa tarde, boa noite, aliás. Boa tarde. Obrigada, Henrique.